Considerando que os estudos culturais se constituíram a partir de diferentes áreas do conhecimento, percebemos ser de fundamental importância situar o papel da antropologia nesse contexto, bem como suas contribuições para o campo da história. Portanto, esse capítulo se inicia com uma discussão acerca da antropologia cultural, seus principais autores e fases. A antropologia contribuiu para a constituição do que conhecemos como análise, assunto abordado posteriormente nesse capítulo. É importante estudar os análises, seu surgimento e principais autores para que compreendamos o papel desse movimento como uma das fases mais importantes da historiografia cultural. Além dos análises, apresentamos uma discussão sobre microhistória, uma metodologia adotada pela história cultural que dá ênfase ao micro, ou seja, a história das pessoas comuns, para então compreender o macro, o geral. Saímos do particular para compreender o contexto da sociedade estudada. Ao adotar essa metodologia, devemos ficar atentos aos mínimos detalhes, pois ali se concentra o universal. Finalizamos o capítulo com uma discussão sobre os estudos pós-coloniais na perspectiva cultural, objetivando uma reflexão acerca da história das populações colonizadas e a perspectiva de um reescrever a história a partir da crítica de um olhar puramente eurocêntrico. Esperamos que os apontamentos presentes nesse capítulo possibilitem a você, caro pós-graduando, apropriar-se das ferramentas da história cultural para interferência direta no seu cotidiano, percebendo que a sua história de vida pode dizer muito a respeito de um contexto mais amplo, no qual você está inserido. Portanto, esperamos que você tenha na prática a confirmação de que todos somos e fazemos história. Visando um maior entendimento do trabalho antropológico, apresentamos o vídeo Costumes e Cultura dos Índios Apinagé, que conta com pesquisa de campo e depoimento de um antropólogo. Acreditamos que esse vídeo poderá auxiliar no entendimento sobre a importância da antropologia cultural nos estudos historiográficos. Apesar do longo período de convivência com os não-índios, os Apinagé ainda conservam uma cultura distinta. Essa cultura se revela na língua que falam, nos nomes pessoais que usam e na forma como eles são transmitidos, nas histórias tradicionais que contam, nas cantigas que cantam, nas corridas de tora, na concepção de mundo que possuem e também nos rituais. Um desses rituais é a visita ao cemitério, uma semana após o sepultamento. Quando uma pessoa qualquer falece, quando ocorre o sepultamento, as pessoas próximas a ela não acompanham o sepultamento. Elas só podem ir visitar o túmulo do falecido 7 dias depois do sepultamento. E antes desse sepultamento, ocorre uma série de banhos rituais que são feitos na casa, nos fundos da casa onde foi velado o corpo. A casa onde ocorreu o velório, ela é toda varrida para simbolizar, para apagar as marcas, né, que o falecido deixou naquela casa. E ao mesmo tempo esses banhos servem também para fazer com que o espírito da pessoa morta afaste-se das pessoas vivas, porque com a casca de pau que é utilizada, ela tem um cheiro muito forte e os Apinagé acreditam que os espíritos não gostam de cheiros fortes como os dessas cascas de madeira. Depois que esse banho ocorre nos fundos da casa, então aquelas pessoas que não foram no sepultamento vão até o cemitério visitar o túmulo do falecido e levam de presente para o morto suco, comida e porventura parte dos pertences, dos bens que eram usados pelo morto enquanto em vida. E ao chegar no cemitério, essas coisas são colocadas para o morto em cima do túmulo e as próprias pessoas que são os que deram banho nas pessoas na casa acompanham essa visita e elas então podem pegar essas coisas que são dadas aos mortos e podem utilizar, porque elas são pessoas que, por estarem numa relação de distanciamento, de alteridade em relação ao morto
e as pessoas que lhes eram próximas, eles estão assim fortalecidos, eles têm força suficiente para poder lidar com esse mundo dos espíritos sem ser atacado por ele. Ao estudar essa comunidade indígena, percebe-se um povo que conseguiu, mesmo com todas as imposições do homem branco, manter seus costumes, ainda que a relação com não-índios possa ter provocado transformações na sua cultura. Ao assumir a diversidade étnica no Brasil, abriu-se espaço para discutir uma gama de conceitos que visam dar conta da imensa desigualdade existente entre os diferentes. Considerando o processo de colonização da América Latina, temos como resultado uma memória histórica de exclusão e preconceito. O multiculturalismo é um termo voltado para os estudos pós-coloniais e tem a intenção de inserir os excluídos pelos processos históricos que constituíram nossa sociedade.